Pode falar. Quando eu estava falando aqui sobre os critérios para um protocolo, ele falava que telefonia por internet usa o TP ou TCP. Aí tem uma frase do sul do pedido que ele diz que muitos firewalls são configurados para bloquear quase todo o tráfego do DP. Porque, na verdade, ninguém usa o DP para nada. Basicamente, eles só usam o DP para uma aplicação, que é o DNS. Então, se não é o DNS, por que está usando o DP? Só que isso mais basicamente acontecia 10 anos atrás. Hoje em dia, várias aplicações de voz sobre IP usam o DP, então isso mudou bastante. Então, por que a gente muitas vezes usa TCP, mesmo aplicações de VoIP? Que é mais fácil. Que é cômodo, porque o desenvolvedor não se importa. E aí que é a diferença, você tem uma perda de desempenho muito grande entre usar TCP e o DP para aplicações de tempo real. Agora, tem muitas aplicações de tempo real que você quer controle, principalmente assim, quando você faz billing, ou seja, cobrança. O jogo em tempo real, você quer mudar a skin do teu personagem em tempo real, você está comprando enquanto está jogando, ou então você quer comprar uma vida extra, isso precisa de TCP, porque você não quer que o cartão de crédito do cara se perca no infinito. Então, assim, tem uma diferença que vai ser dependente da aplicação, mas em geral, tempo real, para você ganhar desempenho, você usa TCP. Nesse meio tempo, você consegue usar uma arquitetura mista, né? Sim. Surgiu durante um tempo um negócio chamado SCTP, que é Stream Control Transmission Protocol, que é um protocolo da camada de transporte, que eles, teoricamente, seria um misto entre o TCP e o DP para esse tipo de aplicação em tempo real. O pessoal faça e ninguém usou. É lindo, muito bom, muito legal, e ninguém usou porque a gente ficou com preguiça. Basicamente, esse é o motivo grande. Por que ficou com preguiça? Porque a rede melhorou tanto que não fez mais diferença. O que é isso, a rede melhorou tanto? Por exemplo, a gente passou de usar a rede sem fio G para N. Aí você saiu de 54 MB para 600 MB. Isso já fez uma diferença brutal. Você saiu da tua internet de casa, ser 2 MB para a internet sem 10, 15, 35. Hoje em dia é muito difícil você vender qualquer plano de internet abaixo de 10 MB. Então esse tipo de coisa mudou basicamente esse cenário. Tá? Então, tá respondido? Faz sentido? Tá? Então olha só. A gente tinha parado falando sobre o HTTP. Hoje eu vou listar vários protocolos. De todos os protocolos que eu acho que hoje vocês deveriam realmente prestar atenção e guardar na cabeça, o DNS é o mais importante. Tá? Então, eu vou falar de FTP, vou falar de SMTP, eu vou falar de POP e vocês não usam nada disso. De vez em quando, se for dar merda DNS, Não, DNS é a única coisa que vocês usam. DNS é a agenda eletrônica da internet. E a gente vai descobrir por que esse negócio funciona e por que isso vale muito, 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 muito dinheiro. Tá? Porque sem o DNS, você ter domínio do DNS da internet, você sabe controlar o tráfego. Então a gente vai ver por que dos 13 DNS que existem, que a gente chama de DNS raiz 10 são dos Estados Unidos. Então isso vai muita diferença e por isso que eles não precisam controlar o tráfego, porque eles já controlam os nomes. Isso faz muita diferença. Só que antes de falar o seguinte, né? Cookies, né? Eu tinha começado a comentar com você o que é um cookie. Cookie nada mais é do que um arquivo que você armazena, um arquivo não temporário que você armazena na sua máquina para guardar estados. Eu tinha falado que o HTTP é um protocolo de stateless, ou seja, ele não guarda o estado na sua aplicação, ele não guarda o estado na sua requisição. Uma vez a requisição feita, acabou a brincadeira. Agora, o cookie mantém alguns dados de usuário. Então, até 2004, a gente usava muito cookie. Entre 2004 e 2018, a gente aboliu os cookies por questões de segurança. Porque da mesma forma que eu podia armazenar coisas nos cookies, eu podia armazenar código ilegítimo. E vários dos trojans e código malicioso foram feitos em JavaScript usavam os cookies e os dados que você deixava. De 2 anos para cá, a gente voltou a usar cookie. Por quê? melhorar a segurança. Questão de velocidade, né? Comunidade do usuário, experiência assim, várias. Por que vale dinheiro? Porque é muito mais fácil eu trabalhar algo para você se eu sei o que você quer. Como é que você faz isso? Por exemplo, é claro que a segurança melhorou. Por exemplo, o Chrome, como é que é a diferença do Internet Explorer 6 para o Chrome? Vocês sabem o que é isso? Não sei. Internet Explorer 6, eu tive uma namorada muitos anos atrás, que ela adorava usar o Internet Explorer 6, porque ela achava que abas era coisa de satanás. Né? Ela adorava ter várias janelas abertas. Que loucura. Eu odiava
abrir o computador dela para dar manutenção, porque tinha tipo 1 milhão de coisas, e não importa se você faz um doutorado em computação, você é a pessoa que dá manutenção, ponto. Né? Entuba essa, leva para casa, né? E como é que a Microsoft tratava? Cada execução do browser era um processo único na máquina. Como é que você trabalha com a aba? Você tem uma execução do browser que ela encapsula outras chamadas de sistema. Então isso permite que o Chrome trabalhe com cada uma das abas de forma separada. Então, de certa forma, não é tão diferente do que o Internet Explorer 6 fazia. Quer dizer, é muito diferente e ao mesmo tempo não diferente. Você pode imaginar que o Chrome estaria para o browser o que, por exemplo, o Docker hoje em dia é para o sistema operacional. Ou seja, ele encapsulava certos requisitos de diferença. Ou seja, eu tinha um único sistema, né, rodando. É como se eu tivesse uma única máquina virtual rodando e ela atendesse a chamadas diferentes, que são cada uma das abas. E no Internet Explorer eu tivesse que fazer a máquina virtual rodar independente para cada página que acontecesse. Resultado da façanha. Né? Eu tinha chamadas em paralelo, isso dava problema. Hoje o Chrome é muito mais seguro que a internet era naquela época, porque o interpretador do Chrome consegue filtrar o que vem dos browsers e você tem uma série hoje de aplicações que permitem bloquear chamadas inescrupulosas. Mas qual é o problema? A internet não foi feita para ser usada de forma sem saber o que foi feito. A internet não foi feita. A internet hoje não é feita para ser usada de forma ingênua. As pessoas são muito maliciosas. Agora, o que rola? A gente foi ficando cada vez melhor em prever comportamentos anômalos. Ou seja, o Chrome hoje em dia ele já tenta prever tráfego que não deveria estar ali dentro. Então o Chrome já tem dentro do V8, a máquina dele, analisadora de código, um chute para código malicioso. Mas para vocês terem noção de como isso é pouco eficiente, 40% de toda a base do NPM, ou seja, a base do Node.js, que usa a mesma máquina virtual do Chrome, que é o V8, ou o Black Lion, é maliciosa. Quanto? 40% só. Do NPM? Caralho. É tipo isso aí. Então isso é muito complicado. Então assim, ao mesmo tempo que a gente melhorou e que a gente não permite mais a execução de cookies como permissão de administrador, ou seja, encapsula isso aba a aba, ainda é um problema. Cláudio, mas quer dizer que eu deveria bloquear cookies? Na minha opinião pessoal, se você quer ser realmente seguro, você deve bloquear qualquer JavaScript na sua página. Mas como isso não é uma opção, porque eu quero usar o Google Docs, né? Então, a gente volta para o feijão com arroz. Não entra em página maliciosa. Se a página já cheira mal por definição, você sai dela, né? Deixa o adblock ligado, né? Deixa... Né? Tem um carinho, assim, né? Cláudio, e essa pergunta que eu recebo 152% do tempo é: Cláudio, e o antivírus? Faz só feijão com arroz. Quando faz. O antivírus não é rápido bastante para se adaptar às novas variantes de vírus que tem por aí. Então, Cláudio, quer dizer que o Windows é mais inseguro, então? Por quê? Não, o Windows só é mais exposto. E tem um pior gerenciamento de memória, mas em relação aos cookies, qualquer browser está sujeito a isso. O meu Android, sim, tem o Android. O meu Mac, o meu Mac. O meu Ubuntu, qualquer um que use JavaScript está sujeito a esse tipo de coisa. Sério mesmo? Sério mesmo. Mas eu uso OpenBSD. O OpenBSD é o mais seguro de todos, porque até instalar um tormento. Então, se você conseguiu chegar até lá, você teoricamente sabe o que está fazendo, mas é bem teoricamente mesmo. Pra vocês terem noção de como o OpenBSD é seguro, em 10 anos a gente teve 2 falhas de segurança. 10 anos de projeto. Pra vocês terem noção, em relação ao Windows, a gente teve 153 mil falhas de segurança. É claro, né? Quantas pessoas usam o OpenBSD? Quase 4. Né? Quantas pessoas usam o Windows? Bilhões, se der mole. Então, assim, é mais complicado, né? A Microsoft está numa posição... Tanto a Microsoft quanto o Google hoje em dia estão em posições muito delicadas. Por quê? Porque são sistemas operacionais mais expostos.
Hoje o Android é o sistema operacional usado por mim, o sistema operacional mais usado. E vocês vão ver cada vez mais aplicativos da Play Store sendo capazes de ataques maliciosos. Então a gente teve algumas questões muito interessantes. Na aula anterior a gente está falando de redes sem fio, a gente está falando sobre os PWAs, Portable Web Apps. Né? Ou seja, são aplicações que você trabalha elas com requisições HTTP. Essas requisições HTTP baixam esse código em tempo real para o seu computador, executam e logo depois eles apagam esse código. Questão número 1. O que está sendo executado lá dentro? Deus sabe. Questão número 2. Tem coisas que a gente chama de... Uma coisa muito interessante que vocês devem se preocupar no futuro. Eu não, porque eu já estou bem de vida, né? Chamado WebAssembly. Você poder trabalhar questões, requisições ao hardware da tua máquina vindo da web. Só escreve aí, WebAssembly. Escreve aí, WebAssembly. Vai ser muito legal. E aí você poder trabalhar com código nativo vindo da web. Olha só que interessante. Tá? Ou então... Ó. Aí quando for da rua, vai dar ruim, né? Quando dá ruim, dá ruim. E aí, né? Para vocês terem noção é o seguinte, quem que já usou Arduino? É legal, né? Quem que já viu a ideia na nuvem do Arduino? Deixou uma ideia. Você podia programar, inclusive, fazer o flash do teu Arduino. O que é fazer o flash? É trocar a ROM do dispositivo pela web. Isso parece muito legal. Pô, se você instalar nada do Arduino, a máquina vai funcionar com certeza. Pô, irado, né? Até que você para para pensar o seguinte. Isso é tão legal que eu estou dando uma USB de graça para alguém que não está nem no mesmo continente que eu. Como é que você faz isso? Dando permissão que execute código de JavaScript com permissão de execução da tua máquina. Not nice. Nem um pouco. Ah, mas o pessoal do Arduino é legal, mas e o dia que não for? Quem aqui já falou do Linux Mint? Linux Mint é um flavor de Linux que é muito famoso. Uma distro Linux é muito famosa, né, que é baseada no Ubuntu, só que é o Ubuntu bem feito. Há 1 ano e meio atrás, eles tiveram um ataque que todas as ISOs do Mint estavam corrompidas com trojanos. Então, esse tipo de coisa acaba atrapalhando um pouco, né, a nossa sensação. Então, segurança é uma ilusão que a gente tem, né? Eu gosto muito da ignorância, ela me ajuda. Então, os cookies, eles têm um papel hoje em dia, e praticamente toda página que você entra diz, a gente vai usar cookies para melhorar a sua experiência. E melhora, mas também abre certas vulnerabilidades. Cláudio, você nega? A questão é, hoje em dia dá para negar? Certas partes, se você não tem acesso ao cookie, os caras te bloqueiam. Então isso começa a ter um trade-off um pouco mais bizarro. O que os cookies podem trazer? Autorização, cartões de compra, recomendações, estado de sessão do usuário, o que o Chrome faz de guardar o teu cartão de crédito, senha, tudo não são do que cookies de sessão que você guarda. Né? Ah, Cláudio, mas poxa, o Chrome não vai cuidar bem de mim? Tão bem quanto o Google pode cuidar. E... Professor, mas algum site, algum que você entrar, ele pega os cookies sem você dar autorização? Antigamente sim, hoje em dia não. Hoje em dia vocês passam como se... Imagina que tipo, como se fosse máquina, cada aba fosse uma máquina virtual com seus próprios cookies. Pode entrar, criança. Com seus próprios cookies e com as suas próprias, seus próprios trabalhos. Ok? Então, se eu não der permissão para acessar cookie, ele não acessa. Então, teoricamente eu gostei dessa frase, desse vocábulo, teoricamente não. Peronomútil. Tá? Só isso que eu tenho a dizer. Agora, por exemplo, como é que a gente faz... Vocês viram um vídeo que eu mostrei para vocês lá sobre o Jacques como sistema imunológico na internet? Hoje o programa do Chrome OS e do Google de recompensa por falhas de software é um dos mais agressivos do planeta. Eles pagam muito bem com qualquer falha, tanto no Chrome OS quanto no Chrome. Professor, tem algumas que chegam até $1 milhão. Umas até $1 milhão. Ou seja, olha só que interessante, você ganha mais para descobrir uma falha no Chrome OS e no Chrome do que você ganha se você ganhar um prêmio Nobel. Na verdade, o prêmio Turing, que é o nome da computação, né, ele vale $500 mil. A medalha Fields acho que é $1 milhão e o prêmio e o Nobel também é $1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, por assim. Mas se você descobrir um bug, você está melhor, né?
Então tem muita gente, inclusive nesse vídeo que eu coloquei para vocês, o do Facebook ele é meio calhorda. O pessoal do Facebook é meio calhorda. Se você descobre um bug e você não recorta direito, eles corrigem e não te dão o dinheiro. Aí o cara, o que o cara fez? Um dos malucos que não teve o dinheiro dado de volta, ele invadiu a conta do Mark Zuckerberg. E aí a internet fez uma vaquinha, que é muita sacanagem, mas a internet fez uma vaquinha para dar pro cara, acho que era $14.000. Não que $14.000 não seja um dinheiro legal, gente. Eu gostaria de ter $14.000 comigo aqui. Mas, né? O que é $14.000 pro Facebook? É troco de pão. Né? Então entendo o negócio seguinte. O negócio deles é bilionário. Eles darem esse valor, 1 milhão. Vocês têm noção, o Google, quando fechou o Facebook, o Orkut, ele abriu mão de $200 milhões por ano. Por quê? Porque não faz diferença. Porque o Orkut me manchava mais na imagem como nessa questão de redes sociais do que ajudava. Então 200 milhões, ganhar 10 vezes o custo, não fazia diferença nenhuma para o Google. Entendam a escala desse valor. $200 milhões não fazem nenhuma diferença. Sabe quantas pessoas mantinham o Orkut? Eu já falei isso para vocês. 5. Se eu não me engano, eram 3 indianos e 2 brasileiros, ou 3 brasileiros e 2 indianos. Então isso é bizarro. Pensar nisso é bizarro. E tudo vem disso aqui. Você pensar agora que você não tem uma aplicação, que a aplicação é uma instância de um código, que vem numa requisição e resposta, e ela existe durante o momento que você quer, e ela está instalada, beleza. Aí um aluno da aula anterior perguntou assim, Cláudio, calma aí. Quer dizer que você instala a aplicação agora. Tentativa. E aí, ele me levou uma aplicação, que garante que ele não vai mudar a aplicação dele de novo? Simples, eu não deixo. Olha, estou vendo na minha história. Agora, a gente viu que a Play Store é meio zoada. Ela funciona, vocês usam a Play Store. A loja da Apple é muito mais certinha, ao mesmo tempo você tem muito mais aplicativos na loja da Apple do que você tem na loja do Google, por definição. E o Android tem uma coisa que é meio bizarra, que é maneiríssima para quem gosta de clicar as paradas, mas é meio bizarro, que você pode usar lojas alternativas. Quem que já usou o F-Droid? Ou sabe o que é o F-Droid? O F-Droid é uma loja de aplicativos open source. Você pode baixar os APKs e instalar na tua máquina. Dá para instalar algum executável de iOS no iPad, no iPhone? A Apple nunca vai deixar, mas nunca. Com a santa razão de Deus. Sabe-se lá o que está ali dentro? Agora, Google. Se você quis, se você deixou, né? Não tem nada com isso. Agora, isso são políticas. Agora você tem que escolher onde é que você vai querer ficar. Né? Isso aí é sussa, né? Nada que, né? Mas falando muito, o iPadOS é uma coisa muito fofinha. Né? Então, aí surge o conceito de webcache. O webcache ele tinha morrido. Quando eu comecei a estudar redes, eu estou falando... Em 2001, o webcache era a onda do momento. Por quê? Porque a internet era cara. Então, onde é que a gente usava a internet? No trabalho. Por quê? Porque o trabalho pagava. E você, Cláudio? Nem a pau. E não era factível você pagar a internet. Imagina pagar R$1.000. R$1.000 em 2000 era muito dinheiro. R$1.000 em 2000 era muito dinheiro para uma pessoa. Vocês têm noção, em 2001, o salário mínimo era tipo 300, cara. Então, de a gente ter, tipo, 4 salários mínimos para você poder ter internet de 2 mega em casa. Um negócio absurdo. Né? Então as empresas tinham 2 mega e distribuíam. Só que você pagava por tráfego. Pagar por tráfego é um negócio bizarro. Então como é que você fazia para que a tua empresa não pagasse tráfego? Eu criava um bloqueio, preciso de um voluntário. Boa, não é? Você é alto, né, bicho? Você é alto. Levanta aí. Vitor? Hã? Vitor, tá bom, obrigado. Desculpa. Fica de pé. Pode ficar? Beleza. Então, olha só. Todo mundo, eu sou um servidor. Tá? Todo mundo que vai perguntar aqui vai fazer uma requisição para o Vitor. Eu preciso de uma caneta para que vocês joguem e o Vitor jogue para mim. Então, olha só, ele é um servidor. Ele é o meu servidor HTTP. Ao mesmo tempo, ele vai ser um servidor de cache. O que isso quer dizer? Preciso de um outro voluntário para jogar uma caneta no Vitor.
Mas não, você começa a rir, né, cara? Olha o espírito ruim batendo, né? Eu nem me. Preciso de algum voluntário, gente. Ixi. Carlinhos. Luiz, acertei. Então vamos lá. Passa Luiz aqui. Isso, vocês são uma rede de uma empresa. Uma única empresa, tá? Então, por exemplo, digamos que eu vou ser uma página, sei lá, não vou ser o Google, porque o Google não faz sentido. Mas uma página de conteúdo estático. Sei lá, o que vocês acessam que tem conteúdo estático? O FRJ parece uma boa página? Não, mas serve. Vamos lá. Então, Luiz, por favor, joga para o Vitor para perguntar para o FRJ. Tá. Então, na primeira vez, o Vitor não tem nenhum dado meu. Faz requisição, eu sou a FRJ lá, aqui. A partir de agora, ele vai guardar uma cópia na memória dele. E aí, por exemplo, preciso de outro voluntário que não seja o Luiz. E o seu nome, filho? Gabriel. Então, Gabriel vai fazer requisição. Faz requisição para o Vitor. Sentiu barulho, não. Tá, faz requisição para o Vitor. Ele quer a página do FRJ. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa. Vocês passam de mão em mão, tá? Não dá, isso não está funcionando bem. Agora, ele vai chegar para mim? Não, o Vitor vai dizer o seguinte, olha só, eu tenho um dado na requisição e eu tenho um dado na minha memória. Esse dado que está na minha memória tem uma determinada idade. O que a gente chama de freshness, ou seja, obrigado, eu ia dizer quão fresco, né? O quão recente é esse dado. Então, assim, eu não tenho necessidade de eu gastar dinheiro indo no servidor. Eu posso mandar esse dado porque ele é relativamente recente. Por que eu... Isso é 2001. Isso é 2001. Aí, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Né? É importante vocês entenderem que se eu só falo aqui, vocês vão entrar em coma mental. Eu sei, porque isso é só lero. Então, vocês precisam trabalhar com vários sentidos ao mesmo tempo. Tato, audição, segundo tato, isso é segundo nível. Eu dormia, né? Eu me lembro que o meu editor uma vez deu um chute. Foi muito divertido. Tá? Mas também eu tava babando na aula dele. Complicado. Mas, pô, ele apagava a luz, cara. Ele apagava... É muita sacanagem você dar uma cruzada e apagar a luz, né? Principalmente de umas 3, que é logo a lombeira do almoço. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que aconteceu? O que aconteceu de 2001 a... Enfim, tudo bom? É um conceito filosófico complexo. Na medida do possível, a gente está indo. Para onde que é o problema? Né? Então, qual era a treta que aconteceu? Né? O que aconteceu em 2000, por volta de 2001 e 2002? A gente passou, beleza. A gente teve aquele boom de desempenho, a gente teve aquele boom do preço, né? Barateou muitos dispositivos. Né? Tem que lembrar sempre o momento histórico, que a gente está pós-bug do milênio. Para vocês isso pode não querer significar nada, mas para a gente na época, cara, que teve que se trocar de código, que a galera ganhou dinheiro por causa do bug do milênio, foi absurdo, né? Mas a gente nem falava com a internet, mas não importa. Mas os sistemas falavam entre si. Mas o bug do milênio fez sentido? Fez. O problema é o seguinte, nunca ninguém imaginava que a gente... Qual é o problema do programador? O problema do programador é que, por definição, para você ser programador, você tem que ser extremamente preguiçoso. Bug no milênio é o seguinte, ao invés de você guardar datas com 4 dígitos, a gente guardava com 2. Por quê? Porque economizava espaço de memória. Quando isso fazia sentido, nos anos 70. Cláudio, e o que aconteceu depois? A gente não teve. Por quê? Porque alguém disse que era feito com 2 dígitos e foi mantido. Aí quando chegou nos anos 90, alguém falou, eita, o que a gente faz agora? Não sei. Durante 10 anos essa foi a resposta corrente. O que a gente faz agora? Não sei. Foi se trocando aos poucos, aqui e ali. E qual foi a solução corrente? Tudo que tinha problema a gente comprou na internet. E refez. O resto a gente foi mantendo. Existem alguns sistemas bancários, isso é muito interessante, porque isso é o que a gente chama de sistema legado. Existem vários sistemas de banco que não entraram na internet anterior simplesmente porque eles estão exatamente iguais como foram feitos. Foram feitos em COBOL. COBOL é uma linguagem que semana passada completou 60 anos. Um programador COBOL, a Vera, e eu descobri uma coisa muito legal, que é um framework web que você pode programar para web usando COBOL. É tipo um ornitorrinco, entendeu? É bem esquisito. Não serve para tanta coisa. Mas tá
lá, né? É legal você saber que existe, né? Só que quanto ganha o programador COBOL na Sul-América? Ganha bastante. Defina bastante. Mais de 20 mil. 26. Só ele deve saber fazer isso. Só ele deve saber fazer isso. Eu tava sacaneando um colega aqui da NCL e falou, cara, mas eu programava em COBOL pra caramba. Não. Tem muita gente que sabe que essas pessoas estão morrendo. A Sul-América. Não, qualquer banco, assim, primeiro assim, programar para banco dá muito dinheiro, ponto, tá? Banco paga muito. Pra vocês terem noção, um estagiário de computação que trabalha para um banco, tipo BTG, que nem é um banco tão grande assim, ganha pelo menos, para programar 20 horas, 2.500 mais de benefícios. Estagiário, só não treino, passa de 7. Sério? Bem-vindo aqui ao mundo da computação. Você ganha dinheiro para bolsa e trabalha na certa. Só é chato. Por incrível que pareça, o que você acha? Trabalhar para banco. Hã? Trabalhar e ganhar dinheiro é legal. Não, é chato. Mas não, Dinheiro, isso tudo é quanto recebe. Olha só, hoje em dia, olha, vamos rever esse conceito, rapaziada. Pra vocês terem noção, o Google, por exemplo, paga mal. Mas tem um monte de videogame lá. Que você pode pegar. Videogame puro. Pelo menos se eu faço almoço, é jogando PS4. Não, o Google paga mal em relação às outras empresas grandes. A Microsoft paga muito bem, a IBM paga consideravelmente bem. Né? Eu treinei da IBM, então inclusive é maravilhoso. Falando nisso, a gente vai ter na segunda-feira que vem um workshop de Analytics com o pessoal da IBM. Então, segunda à tarde, toda segunda-feira do mês. Cláudio, mas essa seria hoje? Não, é porque eu atrasei. Porque teve a semana da computação, a gente tem um projeto chamado IBM Academic Alliance, né, que a gente faz os treinamentos da IBM na FRJ toda segunda-feira do mês. Então, na semana que vem a gente vai ter um treinamento de Analytics com o pessoal da IBM, então vocês ficam convidados a partir das 2 horas da tarde, eu até liberar vocês, se for o caso. Tá? Aqui sou eu, aqui embaixo da IBM. Tá? Então, assim, por favor, vão, isso é muito legal, isso faz com que a gente consiga. Foi por causa desse projeto que um dos motivos do Hackathon é ter vindo para cá, digamos que a gente planejou mal esse negócio. Hã? Tem prova. Tá inscrito. Você chega lá e fala o mistério de obras. Isso aí. O problema é que é literalmente isso. O bizarro é realmente esse, né? Então a gente quer, na verdade, encher aquele anfiteatro, que as pessoas saibam que tem bastante gente. Foi já um ciclo de planejamento, já teve de IoT, a gente já teve de Machine Learning, a gente criou chatbot usando o IBM Watson. A gente conseguiu que vocês ganhassem contas no IBM Watson para vocês poderem usar. Então, a gente quer levar isso para um outro nível, transformar isso num projeto de extensão, em cooperação entre a NCE e a IBM. Até porque o Bruno é meu calor, então facilita as coisas. Mas estamos trabalhando, inclusive, que o curso de graduação aqui da NCE seja com cooperação com empresas. Né? Isso é uma coisa um pouco diferente. Né? Vamos ver como é que isso dá. Tá? Então, olha só, o que aconteceu então quando chegou por volta de 2010? Ninguém mais estava usando, estava todo mundo no torrent. Por quê? Porque a gente é safado? Não, a gente discutiu isso. É acesso a conteúdo. Você queria acesso a conteúdo, né? E o que rolou logo depois? O que rolou logo depois? Tá? O que surgiu de 2012 para cá? Netflix. Inclusive, na semana passada, lançou-se o D23, né? O streaming da Disney. Né? E aí, olha só como o mundo é cíclico. Né? A gente estava no mundo analógico, onde a TV a cabo era analógica, o telefone era analógico, a gente mudou para o mundo IP, e agora a gente mudou, inclusive, tudo para IP, só que a internet barata. Ou seja, a gente aumentou, saiu de um mundo que era super restrito, que a gente não tinha dinheiro para nada, que a gente não tinha memória para nada, a gente precisava do cache, para um mundo onde a gente tem memória para caramba. Aí o que a gente faz? Todo modelo tecnológico é cíclico, uma questão de demanda. A gente sai desse momento e a gente começa cada vez mais a demandar memória. Quanto mais rico o meio, mais você quer fazer. É claro! Pensa o seguinte,
as pessoas programavam em workstation. Então você dizia assim, vou ter um computador com um monte de memória RAM, onde um monte de memória RAM era 2 GB, e um monte de HD, onde isso eram 6 GB de HD, e, pô, vou programar que nem Satã. Hoje em dia, se você fala que tem uma máquina com 16 GB, e você vai subir, sei lá, o Android Studio a Vera, não é tanta coisa. Eu tenho um amigo meu que tem um notebook, assim, tipo, um negócio... Ele tem 32 GB de RAM, sei lá, uma GPU que é minha perna. Ele não tem um computador, ele tem um filho. O negócio pesa 5 quilos, bicho. 5 quilos. Fora, né? Carregador. O negócio tem o quê? Um reator nuclear? Mas tem 32 GB. Não, 5 quilos, sei lá, um quarto de barriga minha, mas tudo deixa isso quieto. Né? Então, assim, e 32 GB, porque ele faz, não é suficiente. Ele trabalha com NLP, processamento de linguagem natural. Então, muda bastante. A gente passou a jogar toda a nossa transição para a internet. Vocês compravam CD, né? Vocês eram pequenos, mas compravam CD. Pirata de videogame. Aqui em São Paulo. Obrigado. Então, o que aconteceu? Isso deixou de ser uma iniciativa da empresa e passou da tua empresa local, passou a ser uma iniciativa do grande conglomerado. Como assim? O Netflix ele não recebe requisições do servidor central dele. Ele vende cópias ou parcelas do servidor central para ele, para as operadoras. A gente já falou sobre isso, que a gente chama de CDN. Então, o sistema de caching deixou de ser um problema que vinha na borda da rede, a gente está aproximando ela para o centro da rede, para dentro da operadora. Então, quando a gente falar no capítulo de rede sobre, né, redes definidas por software, a gente vai voltar nessa questão do caching. Hoje, caching é um problema em aberto na internet. É um problema que a gente não tem solução, porque, na verdade, o que a gente está fazendo é botando um monte de hole caching e torcendo para que tudo dê certo. Mas se ficar cada vez mais ricas aplicações, a gente não sabe o que fazer. Paulo. Mas a gente, por que é isso? Quer? O A quê? gente quer ser. Porque, pelo que eu entendi, a gente faz uma requisição na web e aí vem essa parada. Né? Isso. Mas a gente não quer página atualizada. A gente quer página atualizada, mas alguns conteúdos não precisam ser tão atualizados. Pensa no caso de um filme. Um filme é um filme. Então tá sussa. Agora, página para você é um problema. Né? Página para você é o seguinte, imagina mais do que página. Imagina que você está fazendo microtransação de bolsa de valores. Eu tinha um amigo assim que, né? Eu não sei ganhar dinheiro. Eu não sei ganhar dinheiro. Eu não gosto de dinheiro. Me incomoda esse negócio. Eu estou bem com a vida que eu estou, meus amigos falam, Carlos, por quê? Assim, eu pego o dinheiro, dou dinheiro para a bolsa, dou dinheiro para a bunda. Não fico com dinheiro. Por quê, Carlos? Você é trouxa. Talvez. Né? E meus amigos ficam frenéticos. Cláudio, você sabe a aplicação do PCA quântico? Não sei. Você põe seu dinheiro o quê? Renda fixa. Por quê? Porque eu sei fazer a conta. Fica por aí. Cláudio, mas você estava dando aula de econometria. Eu sei. Mas por quê? Porque é legal. Ponto. Eu só faço porque me diverte. Basicamente por isso. Mas, Cláudio, isso é uma opinião muito estúpida. Eu concordo. Agora tinha um amigo meu que trabalhava com microtrade. Ele falou que ia largar o emprego dele e ficar fazendo microtrade. E aí ele começou, não largou o emprego dele. Ele é só um péssimo funcionário. Mas ele ficava fazendo microtrade no trabalho. Não vou citar o nome desse amigo. E aí... Imagina que ele está fazendo microtrade na máquina de trabalho dele e ele perde informação. Microtrade é a transação do momento, né? Ou então, quando eu falo o seguinte, imagina que eu tenho hoje uma tendência da área de econometria, é o seguinte, são bots de microtrade. Onde o negócio é tão bizarro que a velocidade de processamento do bot faz diferença do quanto você ganha ou perde. Olha que mundo que vocês estão vivendo. Eu vou plantar pra cá. Fala mesmo. Tem uma horta orgânica. Plantar morango, vou crescer umas galinhas, comprar um sítio, né? Vou viver lá. Então, isso passa a ser um problema. Nesse caso, não tem como ter webcache. A informação é volátil demais. Agora, no caso de mídia, de consumo de mídia, isso é tranquilo. Em caso de jogo não dá. Jogo não dá.
E aí isso é problema, né? Porque o mercado de jogo foi milionário. Esse final de semana teve a final do CBLOL. CBLOL é o Campeonato Brasileiro de LOL. O Flamengo ganhou aí. O Flamengo ganhou. Agora, se vocês forem ver as fotos no Facebook, o negócio tá lotado. E meus meninos lá embaixo, todos eles sabiam desse negócio. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu nem sabia que isso. Não, porque né, acontece essas paradas. Eu falei, meu Deus do céu. Estava me sentindo meu pai, né? Que é assustador de ver essa passagem. Mas tudo bem. E esse tipo de coisa é uma coisa que a informação é volátil demais, porque ela depende do tempo. Agora imagina o seguinte, quem viu uma das aplicações da Netflix muito interessante, que era o filme interativo dele do Bandersnatch. Agora, ele era realmente interativo? Não. Era o princípio, era o que não, né? Então, assim, então você tinha, na verdade, eram vários ifs e uns cuts, né? Uns cutzinhos de vídeo aqui. Uns cutzinhos. E isso é interessante, mas esse tipo de coisa pode estar armazenado no webcache. Agora, o webcache passou a ser o que a gente chama de CDN. Esse é um problema em aberto. Tem 1 milhão de pesquisas sendo feitas sobre isso. E tem um problema que está em aberto que ninguém trata, que é o seguinte. Informação de temperatura. Informação de dado físico, de IoT. Eu preciso desse tipo de coisa? Eu preciso ter o tempo todo informação de coleta? Temperatura muda muito rápido? Rede elétrica muda? Vai, essa potência é instantânea. Só que aí não tem como você prever. Como é que você brinca essa brincadeira? Aí surgem termos que estão em voga dentro da área de redes, né? Uso de inteligência artificial em redes, e tem coisas como, tipo, AI on Edge. Então tem uma conferência. Não é bem uma conferência, né? Mas é um encontro onde tem, chamado Time Machine Learning. Como é que você faz machine learning nesse tipo de dispositivo? Né? Isso é bem poderoso, uma área que a gente trabalha muito. Né? Eu trabalho muito na área de criação de dispositivos inteligentes. Né? Como é que o dispositivo pode aprender a falar as expressões da rede. Né? E se você fala com um cenário daqui a 5 anos, esses dispositivos vão ser a maior parte do tráfego, você quer que eu explique como vai funcionar? Não. Se tivesse funcionando para vocês, gente, eu digo, porque eu sou gordo e estou andando. Né? Não. Tá? Então, isso são coisas que a gente tem que tratar. Então, né, na verdade, hoje em dia, está cada vez mais instalado no ISP, né? Antigamente mais instalado na tua empresa, hoje em dia mais instalado nos ISPs, nos provedores de serviço. Isso tudo para a gente reduzir o atraso. Ou seja, calcular um exemplo de cache, né? Por exemplo, o tamanho médio de 100 mil bits, a taxa de aquisição demora de 15 bits por segundo, né? O roteador institucional para qualquer servidor de rede demora 2 segundos, então a gente começa a trabalhar com requisições de atraso. Ou seja, tem atrasos que serem certos casos não são tolerados. Esse exemplo aqui que o livro dá é um exemplo de uma LAN de 10 MB. Sabe há quanto tempo a gente tem LAN de 10 MB? 20 anos. O problema é que a gente duplicou isso em ordem de grandeza. São 100 vezes mais rápido hoje em dia. E 100 vezes mais tráfego também. A cada ano, nosso tráfego está duplicando. As nossas necessidades estão aumentando numa taxa que a nossa rede não vai dar vazão. A gente já estima-se que em 10 anos a gente ultrapasse o que a fibra ótica consegue nos integrar. Então isso é complicado, mas eu vou estar trabalhando, né? Professor, mas isso não tem nenhuma restrição física? Tem. A Trojan não tem que massa primeiro algo físico para substituir a fibra ótica. Ou paralelizar. É o que a gente faz toda vez que a gente descobre algo físico que a gente não consegue fazer. Por que vocês têm vários processadores? Porque quando chegou na época do Pentium 4, a gente não conseguiu miniaturizar mais. O Pentium 4 fosse um processador muito interessante no problema, porque ele foi o primeiro processador hyper-threading, ou seja, você poder fazer mais de uma instrução simultaneamente. Só que ele fazia isso de forma virtualizada. O que é isso? Enquanto o cara estava em acesso ao disco, a gente estava processando outros programas. Isso era muito interessante, muito legal, permitia que o processador dobrasse. O Pentium 4 é um processador extremamente poderoso para a época dele. Ou seja, ele multiplicava a velocidade em relação ao Pentium 3 por 6, 7 vezes. Um negócio bem bizarro. E foi um dos processadores que permitia uma maior taxa de overclock, acho que chegou a ser 9 GHz, um negócio bizarro, assim, com cooler de nitrogênio líquido. Então é bastante bizarro você ter nitrogênio líquido em casa, mas eu não vou perguntar nesse questionamento.
Né? As pessoas fazem coisas pelo interesse da coisa. Hoje em dia, as pessoas fazem coisas que correm Raspberry Pi. Então, você pode comprar uma porrada de Raspberry Pi por $25, $30 e fazer um cluster na tua casa. Por que você faria isso? Não sei. Hoje, esses clusters, o gargalo é sempre a rede. Você está falando hoje em fibra ótica, eu estou dizendo que a fibra ótica não vai ser suficiente. Então, as questões de webcasting, elas merecem todo um problema, todo um estudo em particular. Né? Então, você tem que trabalhar uma taxa. O que eu consigo requisitar imediatamente? O que eu não consigo requisitar? O que eu não tenho necessidade? Qual é o perfil do meu usuário? Se eu tenho um perfil, eu consigo planejar melhor. Tá? Onde vem uma parte do meu trabalho? Quem que usa o Spotify? Quem aqui usa Netflix ou Office? O que vocês passam uma parte do tempo no computador fazendo? YouTube. O que mais? Só YouTube. Responde aí. Responde aí, estático ou dinâmico? Estático. Então, por exemplo, se alguma prova está no Responde aí, uma prova que está lá um mês é uma prova antiga? Quanto faz? Vocês pegariam uma prova de 10 anos atrás do mesmo professor? Curiosidade, todo professor, em média, tem um estudo que diz que todo professor só tem 6 provas. Todas as provas são uma combinação dessas 6 provas originais. Eu estou numa linha de base, eu tenho mais 3. Fico muito E aí entra o conceito de GET condicional. A gente parou de usar GET nos anos volta de 2010, a não ser o GET condicional. O que é o GET condicional? O GET condicional é como a gente trabalha com webcaching. Se o conteúdo não foi modificado, ou seja, o freshness do mandado não é modificado, eu posso requisitar isso. Eu posso ir para o meu webcache. Se ele foi modificado, eu vou no centro da requisição original. Ou seja, todos esses dados têm uma condição. Então, Cláudio, mas isso aqui adiciona atraso para ser requisição se o dado foi modificado. Mas na média, entendo. Nesse caso, é um dos poucos casos que a média faz sentido. Porque são tantos pacotes, é tão rápido que a sua percepção, eu jogo contra a sua própria percepção humana. Tá? Cláudio, você vai fazer a gente fazer conta de cache? Não. Porque se eu fosse fazer para vocês fazerem conta de cache, não é essa conta mongológica que tem no livro. A gente vai fazer essa conta de verdade. E para fazer a gente fazer isso, a gente faria isso numa disciplina um pouco mais, tipo uma modelagem de rede. Né? E aí vocês teriam que trabalhar um pouco mais com teoria de fila, uma estatística um pouco mais robusta para fazer. Por exemplo, né? Vamos pensar fazer um exercício intelectual sem fazer contas. Distribuições de probabilidade. Não sofre. Acessar um dado no servidor seguiria qual distribuição de probabilidade? É Poisson? É constante ou discreta? Vamos começar assim. É contínua ou discreta? Discreta. Estou acessando um dado no servidor, estou fazendo uma requisição. Isso é constante? Não. Então elimina o Poisson. Tá? Beleza. Ela é única? Não. Então elimina o Verdun. Qual a única que sobra? Sobram 78 outras diferentes. Mas a que vocês conhecem são 2. Quais são? Gaussiana é o binomial. Qual a característica da Gaussiana? Qual a característica da Gaussiana? Que determina uma distribuição ser Gaussiana? Que 97,5% está embaixo de erro de trecho de padrão. Ou seja, eu tenho entre o threshold e o desvio padrão. Quer dizer que eu tenho o que chamamos de momento de linearidade. É isso que eu defino como momento. São os quartis. Sim, não. Talvez. Certo. Tá, vamos. Eu imagino que você deve aproximar para 2 retas as partes. Não, quer dizer que é constante, filho. Não quer dizer que tem reta. Ah, tá. Que é constante. Vamos lá. Por que a gente usa a normal? Porque alguém falou. Vamos lá. Vou voltar nos primórdios. O que é um dado? O que é uma informação?
Mentira, a parte da abstração foi definida. Eu já fazia dado quando tinha rádio. O que é um dado? Conteúdo é uma abstração da realidade. O que é um dado? Dado é uma informação. O que é uma informação? O dado ou informação é uma abstração da realidade cujo código eu determinei. Isso é o postulado de Shannon, 1948, vocês têm que saber isso de trás para frente. Ele determina que a informação é um ativo social. O que isso quer dizer? É um conteúdo que nós coletivamente definimos como compreensível. Então, quando eu chego e digo que tem Morse, Morse só faz sentido, né? Não é batucada, porque eu defini que o Morse tem uma sequência, tem um time, tem uma periodicidade. Então, né, não tem nenhuma diferença entre o velhinho dos filmes de faroeste que eu vi o Morse transfigurava isso em mensagem e, sei lá, o teu roteador hoje em dia. Então, mensagem tem taxa de chegada, mensagem tem vazão, informação tem código. O que é um protocolo? Hã? É um acordo de cavalheiros, um conjunto de regras que dá significado àquela informação que você está recebendo. Se eu estou dizendo que existe um get, porque esse get significa alguma coisa, um conjunto de texto. É texto, gente, isso é texto. Por que texto? Porque a gente é burro. A gente, computação, é burro. A gente não gosta de lidar com informação que não seja parseável. Por quê? Porque dá trabalho. Quer tentar no parsear binário? É uma experiência super desagradável. Né? E texto? Texto, ó, é lindo. Quando mexer com texto, cara, você aprende um pouco a gente não vai muito depois disso. Né? Mentira, vai. Só não alcança, mas vai. Né? Então, chegou a informação. Qual é a tendência da informação? A tendência do dado é se concentrar. Por que a tendência da informação é se concentrar? Tudo que acontece em padrões. Né? É isso que vocês avaliam quando vocês lidam com assimetria e kurtose. Né? Só que esse é o tipo de informação que a gente não estuda. Sabe onde se estuda assimetria e kurtose? Economia. Por quê? Porque as sincronizações se comportam. Elas têm movimentos temporais, onde esses movimentos simbolizam concentrações de interesse. Então, o que a simetria e a kurtose dizem pra gente? Dizem que se eu organizar os dados, e é por isso que a gente fala tão pouco de assimetria e kurtose, porque ordenar a informação é algo complexo. Pode parecer bobagem, mas um algoritmo de ordenação tem complexidade alta. No pior dos casos, n ao quadrado. N ao quadrado, a computação é tempo infinito. Um dos melhores algoritmos de dado é n log n. É um dos melhores. Então, ordenar algo complexo. Mas a ideia é o seguinte: se eu ordenar os dados, né, eu consigo dar informações bastante interessantes sobre o tempo. Isso aqui pode ser uma distribuição. Vocês conhecem ela com binomial. O que é a binomial? São fenômenos distintos. Determinar o que é um fenômeno distinto é algo muito importante em qualquer ciência. Tá? Por exemplo, se eu pego dados de temperatura ao longo de um determinado delta-t e coloco eles em ordem e descobrir que tem um pico aqui em 25 graus e um pico aqui em 75 graus, o que essas coisas querem dizer? Chuta uma interpretação. O que teria um pico com 25 graus? Ar-condicionado confortável. Não, tá bem. Teria um pico em 75 graus. Incêndio. Esses dados organizados, né, podem querer dizer alguma coisa. Agora, se esses dados estão embaralhados, eles já vão querer dizer alguma coisa, provavelmente que o seu medidor está com problemas. Então, como analisar essa informação? Muda. O dado por si só, sem a informação do contexto, não significa nada. Agora é o seguinte, vamos tirar isso desse contexto de temperatura, porque nesse contexto de temperatura isso é molezinha. Agora vamos pensar o seguinte, no contexto da informação. Vocês falaram em YouTube. YouTube é sussa. YouTube, se ele dá uma travada, você chia? No princípio, porque não, você dá um refresh lá e a vida segue. Você está ligando, fazendo ligação, você chia?
Escola das ideias. Mas eu também não sou exatamente o parâmetro. Se o globo demora para subir, você chega. Então você tem um padrão. Dado o requisito da tua aplicação, você tem uma resposta emocional para ela. O que é isso? Então eu tenho períodos de concentração. O que é normal diz para mim? É normal diz para mim. Por que a gente usa tanto a normal? Porque a normal é distribuição do preguiçoso. Por quê? Porque a normal é simétrica. Existe simetria na natureza? Sim, não, talvez. Existe. Existe ou não? Não existe nenhum lugar. Não existe nenhum correto. O que existe? É tudo caos. Né? Teoria do caos. Todo mundo aqui vai ficar mal. Ponto de Fibonacci. Geralmente segue Fibonacci, né? Números reais, números áureos e coisas afim. Né? Vamos lá. Mas com um determinado grau de confiança eu posso dizer que existe um ângulo reto? Posso. Eu posso dizer que existe um padrão? Posso. Funciona. É bom. Por que a gente mede a altura em centímetros? Porque não faz diferença. Qual a tua altura, Vitor? 1,75. Rodrigo, você sabe a tua? 1,76. 1,76. Felipe, você sabe a tua? Beleza. 1,75, 1,76 e 1,78. Existe uma diferença onde se para? Se os três levantarem, assim, é óbvio, se você olhar daqui a 50 metros, não sei nem se eles conseguem chegar aqui a 50 metros. Eu acho que conseguem, né? A diferença de altura entre os três. Agora, coisas, por exemplo, assim, se um estiver usando... a distância enquanto puxar uma bola, né? Mas, se para um deles estiver usando listras, se um deles for mais magro que o outro, isso não altera a tua percepção. Então, beleza, o que é normal é o seguinte, existe uma percepção comum, com a qual eu posso me basear e ignorar o resto. É por isso que a gente usa normal. Porque no final das contas eu corto o volume de dados que eu tenho que olhar pela metade. É para isso que a gente usa a normal. Por isso que a gente chama isso de... Só que o problema é que em português essas coisas vão começar a ficar muito ruins, né? Tá no sofrimento. Tá, então pode pra fora. Você elimina metade, mas metade exatamente. Se a distribuição é assimétrica, eu só vou me preocupar com um pedaço dela. O resto eu sei que se comporta igual. Extremamente útil, principalmente quando eu tenho pouca memória. Como é que eu faço um teste de probabilidade quando eu tenho isso aqui? O que quer dizer a probabilidade maior ou igual a 95%? Eu vejo isso aqui tem a normal, eu quero ver a área embaixo da curva. Metade aqui, isso aqui eu posso ignorar porque eu sei que se comporta exatamente igual aqui. Vejam as tabelas normais que tem atrás dos livros de estatística de vocês. É que vocês não fizeram estatística usando tabela normal, né? Não, mas vocês levavam a folha para a prova? O professor deu. Sim, beleza. Então, ufa. Tô velho, mas nem tanto. Né? Você levava a folha, por que a gente fazia isso? Porque esse negócio é calculado na mão. Alguém calculou na mão, essa tabela você buscava, você tinha que estar no meio daquele caminho aqui. É isso. É só um dado, só uma informação. Agora, tem alguma coisa que siga normal na natureza? Mas nem é porrada. Mas é uma aproximação bastante boa da realidade. E o que a gente quer são essas aproximações bastante boas, porque na computação, por definição, primeiro de tudo, que essa distribuição pressupõe que você vai até o infinito. Sussa. Você tem memória infinita? Eu falei para vocês que era o infinito do buffer. Dropa. E a mesma coisa vai acontecer aqui. O que acontece? Já tiveram algum caso que vocês tiveram que dar refresh no Netflix? Exatamente isso aqui. Eu tenho um comportamento padrão. Você pertence a esse comportamento padrão. Você quer ver um filme que, em geral, as pessoas estão vendo. Por exemplo, qual filme que você está assistindo? Estou vendo o Programa do Vale. Eu estreou no Netflix no dia 1º. Muito legal. É muito bacana. Né? E é um filme que dá lag. É um filme que as pessoas estão buscando bastante. Por que a Netflix vai sempre incentivar para você um determinado tipo de produção?
Quanto menor a produção, não é só o custo, mas o custo de infraestrutura. Se todo mundo fosse ver as produções de forma equivalente, olha a quantidade de dados que eu tenho que manter no CDN. Quanto mais dados, mais lições. Quanto mais lições, mais dinheiro para o PSP. Então eu quero me manter dentro de uma faixa de comportamento padrão ou bem comportado. Então, né, existe uma área de estudo dentro de redes chamada de redes complexas. Que ela não está interessada em estudar protocolo, ela está interessada em comportamento. Um professor que trabalha muito com redes complexas, ou Network Science, né, é o professor Daniel Raton, lá do PES. Raton é metalzão. Mas... E é muito interessante você tentar entender o comportamento da rede sobre esse prisma, porque é a partir daí que você vai investir seu dinheiro. E te entenda. Né? Eu sei que eu pareço um mercenário safado, mas esse negócio aqui é um negócio de dinheiro. Ninguém está interessado se você está feliz. Se está interessado se você está feliz, você paga. Né? Isso é sujo de dizer, parece muito desmotivador, mas o mundo funciona assim. Então esse negócio aqui é um negócio seguinte, esse cast só existe porque você está interessado. Se o Brasil começasse a ver filmes com Kung Fu, você ia ver que o Netflix era cheio de filme com Kung Fu. Vocês podem começar, tipo, sei lá, um movimento Brasil para brasileiros e só ver filmes, sei lá, de... Sabe-se lá Deus o que é o filme brasileiro? Produção nacional. Produção nacional, sei lá, mas... Não, eu vi um filme brasileiro que eu gostei muito, que é o Dois Coelhos. Eu achei bem divertido. Tropa de Elite, é bem legal, é bem produzido. Né? Bem, o Central do Brasil eu achei um saco. Mas pode ser que eu tenha, tipo assim, um senso crítico de uma pera. Eu não sei, cara, nada explode na queima, tipo assim, no cérebro de vida. Né? Mas a versão Transformers vai ter. É, a versão Transformer, né? Velozes e Furiosos. Vai ter um Chevette. É. Nossa, nunca vi isso aí não, mas beleza. Não é filmado no Rio. Não é filmado no Rio? É tudo errado, né? Tudo errado. Tem o deserto, E quem define se vai ter webcast ou não? A empresa de conteúdo. Hoje é a empresa de conteúdo. Por que o Facebook definiu que tem webcast do Facebook? Porque você fica mais feliz se você usa o Facebook. Eu já falei isso para vocês. Espero que tenha sido para vocês, senão eu vou passar muita vergonha. Né? O Facebook, há uns anos atrás, ele pegou os celulares de toda a galera do Facebook e desativou o 3G. Isso gerou o Facebook Lite. Por quê? Porque na Índia a galera só usa 3G. A maior parte do tráfego indiano é em 2G, em LED. Então, quando você tinha um aplicativo do Facebook, demorava um infinito para há uns, sei lá, quase... Em 2012 eu estava nos Estados Unidos, eu comprei um chip da T-Mobile. A T-Mobile é tipo a TIM americana, entendeu? Em termos de qualidade. Ela é horrível. Inclusive tem um outro filme, que eu esqueci qual é, mas que o cara fazia uma piada sacaneando a T-Mobile de tão ruim que ela era. Né? Não, cara, olha só. Não, é porque a gente tá de deboche, né? Mas assim, a T-Mobile é bastante ruim. Eu peguei um chip da T-Mobile uns anos atrás e ele me dava, tipo assim, telefone ilimitado. Que eu não ia falar com ninguém porque é nos Estados Unidos. E 2G ilimitado. Quanto tempo? 7 anos. Tudo Tipo assim, eu paguei tipo, com 2G ilimitado, mas eu paguei tipo $10. É Mobile, né, cara? O ilimitado dele é tipo o ilimitado da TIM. Tipo assim, você tem 2 GB de dados na TIM, mas não adianta, você não consegue utilizar, então é certo ter 2 GB. Né? E essa foi a minha frustração lá. E aí teve um furacão, e teve outras paradas, foi divertido aquela ocasião. Então, aí entra essa questão, né? Trocar dados é importante. Antigamente, os dados que a gente trocava usando esse servidor que eu vou falar agora, que é o FTP, que é o File Transfer Protocol, servidores de troca de arquivos. A gente não usa FTP há muito tempo. Quer dizer, muita gente usa FTP, mas o usuário comum não está usando mais FTP. Para baixar ISO, há muito tempo atrás, a Debian tinha, na Debian no Brasil, aqui na USP, se eu não me engano, na Unicamp, eles tinham o FTP do Debian. A UFRJ teve durante um tempo, não tem mais. Mas ninguém usa FTP. Então eu vou passar por ele bem en passant mesmo. Vocês vão decorar o FTP? Sinto muito.
Então, na verdade, o FTP ele é definido nessa RFC 959 e está na porta 21. A gente não usa FTP, quando você baixa alguma coisa, você baixa via HTTP. Por quê? Porque funciona. Né? E a tua rede é tão rápida que não faz diferença nenhuma. Então, o FTP ele também é um protocolo cliente-servidor, ele também é baseado em modo texto e ele também é requisição e resposta. Ou seja, vocês vão notar que a maior parte dos protocolos é extremamente parecido com o HTTP por um motivo simples. Foram todos feitos na mesma época. E é isso. Basicamente, eles são parecidos. Vou fazer uma requisição, vou pedir uns dados e vou torcer para que tudo dê certo. Qual é a diferença fundamental do FTP? Eu tenho algumas mensagens, tipo retrieve e store. Sabe o que ele substituiu? Na versão 2 e 1.1, a gente substituiu isso aqui no post. Não, só o post mesmo. Hoje nem get mais a gente quase isso. O post serve para as duas coisas. Na verdade, eu usei muito post isso. Inclusive, os códigos são iguais. Por quê? Porque uma vez que os códigos estavam feitos, mas você falou, Cláudio, 331 é para mover, é para redirecionar exatamente. Se o username está ok e eu preciso do password, aí que eu vou te redirecionar para onde está o seu dado. Olha que coisa louca, é como se eu dividisse a minha aplicação em duas etapas. A primeira etapa ela está direcionada para eu me autenticar e a segunda em recuperar meus arquivos. Então, né, o status 400 continua sendo perda e o extrato do 100 é assim. Estou tentando, galera. E aí surge o correio eletrônico. O correio eletrônico eu já falei para vocês sobre, né, o POP. O POP é aquele protocolo de correio que eu falava para vocês que originalmente ele apagava os e-mails dos servidores de e-mail. Mais uma vez, eu não vou gastar muito tempo sobre servidores de e-mail, mas tem umas coisas muito legais que você pode fazer. Por exemplo, assim, um trote que era muito comum no meu laboratório era mandar e-mails com... fazer, tipo assim, personificação de e-mail, você ficar recebendo e-mails no e-mail da NCE de pessoas aleatórias. Eu tenho vários e-mails do Bill Gates e do meu orientador, que não era o meu orientador que tinha passado, né? Mas eu gosto deles até hoje. Então, qual é a ideia? É o seguinte, tem três componentes principais aqui, e é o que a gente usa igual, agente de usuário, servidor de correio e o SMTP. Então, aqui, eu tenho um protocolo para envio e eu tenho um protocolo para recuperação. Cláudio, por quê? Porque são informações essencialmente diferentes. Por exemplo, o que o correio faz é diferente do que você faz para postar uma carta. E deveria ser, né? O agente de usuário, esse termo a gente vai ver com o user agent, é usado para todos os casos. O agente de usuário é nosso cliente. Ele é um leitor de correio. Tinham vários protocolos diferentes. Tinha o Eudora, o Outlook, o Well, o Netscape Messenger. Esse aqui, o Netscape Messenger, antigo, né? Filho, você nasceu em que ano? 98, então. O Netscape Messenger é de 96. Estou falando de 25 anos de som. E o negócio funciona igual. É porque é bom? Não, porque não faz mais diferença. E isso é um problema um pouco sério. Não fazer diferença é uma parada muito bizarra. Né? Por que não faz diferença? Né? Como eu já falei para vocês, nenhum de vocês faz backup de e-mail. Faz. Se um dia o Google explodir, teve um cataclismo mundial e o Google explodiu, o que aconteceu com os e-mails de vocês? Eu desisto, eu choro. Sei. Antigamente as pessoas tinham um valor muito grande para isso. Então empresas, até hoje, determinadas empresas, elas têm os próprios servidores de e-mail. É caso que empresas pequenas vão usar o Google e torcer para que dê certo. Mas, por exemplo, a IBM não permite que você use um e-mail que não seja da própria IBM. Inclusive tinha uma lei, até bem pouco tempo, que proibia que os e-mails institucionais de e-mails públicos do Brasil, do país, fossem de servidores fora do país. Como é que o Google resolveu isso? Criou um escritório do Google no Brasil. Fala e-mail, qual mesmo? Agora, mas se você parar para pensar e refletir sobre isso, a Verda, imagina o seguinte, vocês todos produzem ciência. Os professores de vocês produzem ciência. Os colegas de vocês de mestrado e doutorado produzem ciência. 15 universidades públicas desse país produzem 60% das publicações aqui do Brasil, da ciência nacional.
As patentes saem dessas 15 universidades. As startups saem dessas 15 universidades. Os papers saem dessas 15 universidades. Quantas delas usam o Google? 13. Pouca, cara. 13. Que coisa. Não posso falar. Puxa, O que elas usam? Hã? O que elas usam? Servidor de e-mail próprio. Com o cliente de e-mail. Agora eu pergunto, se eu disser para você o seguinte. Claro, né? Claro. Você precisa instalar no seu celular um cliente de e-mail que talvez ocupe muita memória do seu celular para você salvar as mensagens. Salva. Olha, minha pau. Há uns anos atrás, eu tive que usar para uma turma de Comp 1 o Facebook para dar aula, porque eles não tinham e-mail. Eles não usavam e-mail para nada. O e-mail era para spam, para joguinho. Eles só começaram a usar o e-mail quando a Poly deu o e-mail para eles e obrigou eles a usar. Porque, por exemplo, para Comp 1 mandar as coisas por e-mail, os caras não usavam. Não estou falando de muito tempo atrás, não. Estou falando de 2013, gente. Em 2013 eu era professor substituto aqui. 2013 não tinha Polymail? Tinha, tá começando. Polymail existe. Na figura do Google, ele tem uns 6, 7 anos. Assim. Não era do Não era, antigamente não era o Google. Meu e-mail do NCE, eu estou aqui no NCE desde 2006. Eu fui tudo. Estagiário, mestrado, doutorado, eu estou dando aula aqui. Pós-doc, dando aula aqui agora. Sussa. O e-mail do NCE, usava uma outra parada, tipo um Google Like, mas não era do Google. Inclusive o e-mail do @FRJ era muito engraçado, demorava até um dia para ele direcionar a mensagem. Gente, eram tempos obscuros. Meu primeiro e-mail foi um zip e-mail, vocês sabem o que é isso? Eu tinha incríveis 1 mega de caixa. claudiomiceli@zipmail.com, 1 mega de caixa. E demorei quase 2 anos para encher aquele 1 mega. Hoje em dia eu devo ter de e-mail brincando uns 90 GB. Então, o que é uma caixa postal? Né? É só um buffer de mensagens. E como é que são organizadas as mensagens do servidor de e-mail? Incríveis. Porque o e-mail mais interessante é o último que chegou. Né? O protocolo SMTP, o que ele faz? Ele organiza os dados entre servidores de e-mails diferentes. Ele faz o papel do sistema de distribuição do correio. Isso aqui é estupidamente baseado no sistema de distribuição do correio. Hoje, mais para o cliente, eu tenho 2 protocolos, o IMAP e o POP. E aí, o SMTP, ele é usado na porta 25, ele tem 3 fases, transferência, handshake, transferência de mensagem de fechamento. Olha que louco, exatamente igual ao HTTP. E ele manda comandos em ASCII. Olha que louco, exatamente igual ao HTTP. E a resposta com código de status e frase. Olha que maluco, exatamente igual ao HTTP. Né? Sabe o que aconteceu? A gente usou o HTTP para tudo. Né? Porque eles são todos iguais. Né? Agora, o que mudou deles? Mudou o seguinte. Então, por exemplo, o usuário... E eu vou compor uma imagem usando mensagens de e para. Então, assim, está no corpo da mensagem HTTP essa troca de mensagens. Deixa eu ver. Então, por exemplo, aqui. Olha só como isso aqui é parecido. Código, endereço, tipo de mensagem, lugar para onde eu quero mandar, mail from. E se a gente for estudar protocolos de voz, a gente faz a mesma coisa. Porque sabe que os protocolos de voz eles dizem que, na verdade, a voz é um e-mail com áudio. Então, sabe qual a diferença entre o WhatsApp e um protocolo de voz? Voz é mais rápido. Eu mando sem confirmação. E é isso que é a diferença. É ridículo, é ridículo. Funciona? Funciona. Então, olha só os comandos. Hello, mail from, receiver, date e quit. Alguém falou? Aquela parte toda de CC, CCO, essas coisas.
uma opção no cabeçalho, sem marca. Algumas delas geradas, inclusive, via software. Eu tenho um pull e push, e isso é a primeira coisa que é um pouquinho diferente, né? Onde, na verdade, eu estou sempre lendo, o servidor de e-mail está sempre lendo, esperando requisições, mas não tem nada demais aqui também. E aqui que entra, né? Eu tenho um header e um body, que inclusive isso vem inclusive a inspirar o que viria a ser o HTML. Essas questões de to, from e subject acabam sendo incorporadas e eu tenho essa tradução em relação ao HTTP. Tá? Então isso aqui o que é interessante, né? O MIME, que é a extensão de multimídia, é que vem da origem dos protocolos de VoIP e vídeo que vocês usam hoje em dia. Cara, é tão bobo, né? É tão bobo. E por que isso era tão bobo? Porque há 30 anos atrás eu não tinha escolha. Então, eu não vou ficar listando isso aqui não, tá? Isso aqui é a única coisa que é importante. O POP3, ele antigamente tinha esse modo de download e delete, ou seja, se eu baixasse o arquivo, eu deletava isso no meu servidor para desocupar espaço, porque a memória era cara. Hoje em dia isso é mentira. Primeiro porque eu não uso POP para nada, tá? Hoje em dia eu faço aqui, download e keep. Eu montei minha cópia em clientes diferentes, tá? Pode parecer, mas como eu falei, esse download em keep foi uma das coisas que fez com que a Nokia virasse uma empresa multibilionária. Falamos que coisa babaca. É babaca, gente. É importante. Imagina que, como eu falei, imagina que de uma hora para outra você não tem mais acesso ao teu e-mail. Imagina que você recebe um ban do Google. O que você faz? O Outlook. Crio meu próprio servidor de e-mail. E o IMAP mantém, por definição, o IMAP pega tudo isso que aconteceu com o POP e diz assim, olha, eu vou manter tudo igual. O IMAP é o protocolo padrão do Google hoje, por exemplo. E aqui a coisa que eu mais quero que vocês prestem atenção. O DNS é a joia da coroa da internet. Tá? Se você precisa fazer uma pausa agora para pegar um café, vá e pegue esse café. Não tem nada que eu queira que você entenda tanto quanto o HTTP quanto o DNS. O DNS é importante. Ele não é importante. Ele é importante para burro. Paulo, você vai cobrar na prova? Eu, com certeza vou cobrar na prova. Né? Eu vou cobrar pra caramba. Não vai ter uma questão de DNS. Eu não posso ser mais explícito do que isso. Tá gravando, galera. Eu estou dizendo para vocês que vai cair na prova. Porque é importante que vocês entendam isso. O mundo gira em torno dessa bodega. E ela é muito mais do que uma questão de tecnologia. Ele é uma questão estratégica de informação da internet. Qual é o meu nome? Do governo federal. Obrigado. Eu sou um CPF. Por que eu sou um CPF? É fácil de procurar e é único. Perfeito, uma identificação única e numérica. Por que eu não me chamo, sei lá, não vou dizer meu CPF porque está gravando, né? E dizer isso não vai ser um absurdo. Por que eu não sou 117, 342, 73, 94? Porque é um escroto, né, gente? Porque é ruim de falar, né? Sim, por que os pais de vocês deram os nomes que vocês têm? Porque era legal, porque era uma homenagem a alguém. Agora imagina uma quantidade de Joões da Silva que existe na UFRJ. Joões. Quantos devem vocês acham que tem? Pessoas com o vocábulo João da Silva em um pedaço do nome. Eu sei, 374. Sim. Porque é muito legal você falar essas paradas, entendeu? Então você tem sempre uma cartada na mão. Né? E como você trabalha com os ativos do SIGA, né, você vê que existe essa troca de dados, você quer coletar esse tipo de coisa, você quer saber, né, tipo assim, distribuições de probabilidade, saber assim, onde é que estão os teus alunos? Por exemplo, assim, o CR médio dos cursos de engenharia, o CR médio dos cursos de matemática. Você sabe quanto é o CR médio do curso de direito? É 8 e pouco. Tipo, é 8 e pouco.
Quando eu tirava 8 na computação, sou um bruxo. Sou um A monstro. professor corrigiu errado. Nossa, 6.5. 6. É 6. Da engenharia é 4,7, tá? Da engenharia, da qual com tudo é 4,7. Tem algo errado. Eu tô voando. Pô, eu também. Voando. Gente, vocês estão entendendo. É que vocês são antes que vão se formar. Você já só mais animado. É. Vocês são antes que vão se formar. A maior parte dos alunos sai. Tá deixando a gente sonhar. Gente, vocês estão em qual período? Fatorial, né? Já. Acontece. Desde segundo Eu tô. Não, gente, olha só. Eu reprovei disciplina na faculdade. Acontece, reprovei. Acontece, mas não acho que uma só. reprovei uma só. A outra, eu acho que tem umas duas ou três que eu acho que eu passei por pena. Ah, tá bom. Avisou. Não, eu me lembro que uma vez eu fui finalização com professor de física 2. Aí assim, eu tava com 4,7 de média. Aí eu fui fazer revisão de prova, né? Porque, né? Ainda tá lá, né? 4, eu tá reprovado? Não posso ficar reprovado 2 vezes. Ou não, você já tem. Um não, eu já tenho. E aí, tinha uma questão que valia 1,5 ponto na prova final. E é aquela questão venenosa, que era A depende da B, a C depende da B, que depende da A e eu errei a A. Levei 0 na questão. Falei, pô, poxa vida. E o meu terceiro período foi extremamente desmotivador. Eu queria desistir da faculdade, eu queria largar tudo, sei lá, viver do que a natureza dá. Eu falei, pô, não preciso de faculdade, vou programar, vou ganhar dinheiro. Não aconteceu. Aí eu falei, professor, sou um bom aluno, fui toda aula, assim, sou um bom aluno, tirei 4, não encaixou. Mas assim, olha, eu acertei essa questão, eu vi assim, aí, pô, você acertou EB, acerta tão bonito a tua parte teórica, eu acho que eu vou te dar 0,4. Aí, por que 0,4? Porque com 0,4 eu passo. Eu ia te dar 1, mas agora eu vou te dar 0,4. Você fica com o que tem, né? Cara, teve uma disciplina assim, que eu estava no último período, eu queria fazer 8 disciplinas, eu queria ir embora. Não funcionou também. E aí, assim, faltava uma disciplina que era a última disciplina do curso, que era a D. A gente chamava de avaliação de desempenho, a gente chamava de avaliação de desespero. Que era o que a gente chamava de disciplina de 2 períodos, né? O primeiro você reprovava, no segundo você fazia, né? Mas só faltava essa para eu me formar. Só faltava essa para eu me formar. E aí, tipo assim, demorou para a nota para entregar. E, gente, entendo o seguinte, quando a gente demora para entregar a nota para vocês, não é porque a gente está de sacanagem, a gente está com pena, né? Aí a gente não quer reprovar a turma toda. Então é isso. Agora sim. Cara, assim, eu tenho uma turma que o cara, assim, os malucos não entregaram os trabalhos. Eu não quero reprovar os caras, mas eu não consigo encontrar uma forma de não reprovar. Mas acontece com frequência? Aí é melhor tu reprovar logo. Cara, essa foi a primeira vez. Assim, cara, eu tenho uma taxa de aprovação muito alta. Acho que minha taxa de aprovação é de 87%. Porque a gente avalia isso dos professores também. Pô, professor. É. Qual é a média do período? Dá uns 70 e poucos. 70. Não, vocês falam perguntar pro FJ, né, gente? Mas assim, hipoteticamente, na disciplina rede de computadores, Cara, olha só. sua taxa de Ele passou. A turma. Cara, acho que ninguém reprovou na turma da tua turma. Teve 100%. Nós teve um menino que reprovou porque não veio em nenhuma aula. É realmente foi difícil. Mas se for a média é 80 e pouco, e uma foi 100%, porque teve outra que foi por 10. E senão não vai bater a média. Não, assim, essa turma em particular, os caras não entregaram o trabalho. Ninguém. Assim, teve tipo, uns 4 ou 5 entregaram o trabalho, todo mundo passou e passou com nota alta. Agora, é muito difícil reprovar com computadores também? Hã? Para de chorar, cara. E da pode? É quanto? Cara, eu tenho umas 2 turmas que eu passei as classes todo mundo, cara. Não, eu digo a média a profissão da pode. Eu não posso dizer, senão vocês vão achar que eu não posso. Porque eu sou da CPA, Comissão Própria de Avaliação. E da UFMG? Politécnica do UFMG. O ideal é o seguinte,
Qual é a regra que a universidade... Sérgio Miceli. Qual é o... Eu acho que eu vou começar a estrear alguém na turma hoje. Vou mudar a minha taxa. Então, assim, o que a gente diz? Se você reprovou mais de 30% da turma, algo errado houve. Tem muita coisa errada por isso. Não, gente, vamos partir do pressuposto. Vamos ser razoáveis? Vamos ser razoáveis. É incrível, né, ser razoável. Vamos praticar um bom senso. Vocês não são burros. Nenhum de vocês é. Entrou na FRJ? Então não é burro. Então não mete essa pra mim não, porque não vai rolar. Vocês não são burros. Vocês trabalham para burro. Espera-se, torce, né? A expectativa é essa. Tá? Agora, reprovar faz parte do jogo. A gente espera o seguinte, que se você não conseguiu se dedicar, deu problema, conflitou horário, você começou a fazer estágio, você possa perder uma disciplina, isso não é normal. Agora, se consistentemente um professor reprova um pedaço muito grande de uma determinada disciplina e é fixo, o curso vai engargalar. Isso não faz sentido. Se o curso engargala, duas coisas precisam. Ou a formação antes está defasada, que não permite que você faça aquele curso. Isso pode acontecer, tem que ser analisado de acordo. Ou algum problema está acontecendo. Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não vou entrar nesse mérito. Agora, o bom senso deve prevalecer. Por exemplo, assim, quando teve essa disciplina que eu fiz AD, essa AD é uma disciplina muito difícil. O que se descobriu? Você fazia cálculo 4 no quarto período. Fazia AD no 10º. AD precisava de cálculo 4. Em 3 anos, o que acontece? Gente, olha só, assim, como é que vocês aprendem cálculo? Faz um monte de exercício. Estatística você faz no 6º. AD você faz no 9º, no 10º. O que aconteceu nesse meio do caminho? Então, assim, teve um planejamento. Aí trocou-se, a disciplina ficou mais habitável. Então, o que a gente faz? A gente tem que olhar. Agora, o que acontece? Vocês têm um CA, não tem? O CA tem que virar para o coordenador e dizer assim, olha só, não. Não é errado isso aqui. Não está funcionando. Algo errado não está certo. Agora o cara vai dizer o seguinte, tive um problema com a turma. Deu um problema. Esse caso dessa turma, que eu nem posso até dizer, foi a minha turma de internet das coisas. O resultado foi muito ruim. Agora, qual foi o que eu acho que eu fiz de errado? Assim? Eu liberei a presença e gravei os vídeos na internet. Eu estava fazendo, eu tive aulas que tinham 2 pessoas. E aí eu passei 10 trabalhos, também não foi esperto. Eu passava um trabalho por semana, e todos eles valiam nada. Ninguém vinha. Ninguém vinha, não, já estava no Classroom. Já tinha adotado o Classroom. Mas teve assim, e aí o cara me entregou. Agora, ou seja, o que você tem que pensar? Parar e repensar essa disciplina. Agora, se alguém disser, Cláudio, eu quero isenção dessa disciplina, eu vou assinar, porque como a maior parte da turma foi esse caso, você tem que partir do pressuposto. Se a maior parte da turma seguiu isso, a disciplina teve um problema. Então, o aluno pode ser prejudicado, porque a disciplina teve um problema. Agora, há casos e casos. Tá? Prevalece o bom senso. Ou deveria. Eu tinha um professor que ele dizia que lógica e bom senso são igual a leite fervido, não faz mal a ninguém. Então, assim, a gente pratica o bom senso. Né? É que nem isso aqui. Redes é praticar o bom senso o tempo todo. E ver se esse negócio faz sentido financeiro. Se faz sentido financeiro, se melhora o desempenho, você vai aplicar. Agora, em geral, quando a gente não dá a nota, isso é porque a gente não está sabendo como lidar com isso aí. E agora, o que eu tenho de professor com burnout, aqui na universidade, nossa senhora. Mas eu estou com muito aluno também com burnout. Então não quero nem pensar mais nisso. Dá dorzinha no coração. Tá? Alguma dúvida sobre isso para a gente fechar esse assunto? Traumas? Vários, né? Mas aqui é legal, gente. A gente gosta de vocês. Vai dar tudo certo. Vocês se formam. Né? Espera, vamos lá. Então, o que é o DNS? DNS é a agenda eletrônica da internet. Da mesma forma que eu disse que me chamar de 114, 347, 73, 83 não funciona, imagina que você tivesse que decorar todo o site que você vai. Mais do que isso, todo site é um servidor único.
difícil, né? Imagina, a Netflix só tem um servidor no Google. Então, na verdade, a gente associou o teu endereço IP, o teu endereço único, né, que é usado para endereçar datagramas, e vamos relembrar quais são os tipos de dados da camada de aplicação. É a mensagem, na camada de transporte o segmento, na camada IP o datagrama, na camada de enlace o quadro e na camada física. Bit. Por que o bit? Assim, tu me quebra. Não foi ele que falou. O escoteiro que falou. Ah, tá. Tá jogando aqui 2 Tá, porque na verdade o que a camada física faz é o relay de bit a bit. Ou seja, a camada física ela não analisa o dado em si, mas ela tem a responsabilidade de transportar fisicamente essa informação. Essa informação não tem um significado. Ela só vem a ter um significado a partir da camada de enlace. Na camada de rede, uma semântica maior, na camada de transporte, uma semântica maior, e na camada de aplicação, a semântica final, que eu quero que o usuário veja. Tá? Agora, o que eu quero que o usuário veja? Por exemplo, você vê DNS? Claro que vê, você já até digita. Você digita Google. Você não digita 8888. Isso é tão entronizado que a gente já vê. A gente já mistura o Google com HTTP com a web. O que é a web para o usuário final? É o browser. Enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente não entende que isso aqui é o dispositivo que as pessoas veem, a gente está jogando dinheiro fora. A gente está perdendo informação. Né? O teu usuário quer que isso aqui funcione. Se isso aqui funciona com pombo, ou isso aqui funciona com magia, não importa. E é o primeiro caso de banco de dados, de base de dados distribuído na história. É a maior base de dados distribuída na história. O protocolo da camada de aplicação e é o principal protocolo da camada de aplicação que funciona via UDP. Por quê? Por que eu, ao consultar uma agenda eletrônica, eu consulto via UDP? Inventa uma resposta, vai dar? É para inventar, não é para estar certo não. Por que eu uso o DP com o DNS? Por que ao consultar uma agenda eletrônica, por exemplo, que é uma agenda eletrônica, por que eu uso o DP? Eu uso o DP. Isso é uma agenda eletrônica. Essencialmente é o seguinte, eu pegar o telefone e botar um nome. Porque se você não conseguir pegar, você consegue pegar, solicitar de novo Porque eu quero solicitar rápido. E se eu não pegar, eu vou pegar e pedir de novo. É isso, eu quero que isso seja gravado. Você distribui isso na web. E mais importante do que isso, essa é a maior fonte de análise de tráfego do planeta. Tudo que eu vejo via DNS determina o que você está buscando. Isso é tão importante que existe um motivo de porque a Gradiente registrou o nome, o domínio www.iphone.com.br. Esse é um dos maiores casos de roubo de identidade da história. A Gradiente registrou o nome iPhone, o domínio iPhone aqui no Brasil. Então você tem um iPhone da Gradiente, que é um telefone Android nojento, horrível. Teve um outro caso desse que não sei que empresa chegou até a pagar pelo domínio um absurdo. A Apple pagou para esse domínio. O iPhone aqui no Brasil vende como água. Vende demais. Como se ele custa essa água? Minha perna não vale isso. Existe parcelamento. 10 vezes 100 juros. Pô, são 10 suaves de prestação de R$800, cara. Não tem nada de suave nessa prestação. Aí já tá chegando a 24. Ele tá comprando iPhone igual compra casa, parcelando para 5 anos. Faz carnê, né? Como é que é aquele consórcio? Consórcio de iPhone, né? Então, na verdade, sim, a partir disso eu consigo determinar o que vocês estão vendo. Agora, o que é importante sobre o domínio? Pensa o seguinte, pensa numa marca, tanto que um negócio muito interessante hoje em dia, as pessoas compram domínios de nomes que vão ser importantes no futuro. O domínio do iPad foi comprado. A Apple só se dá mal, porque é alguma coisa, né, cara? Eu compro qualquer coisa e montei esse domínio comigo. O Atlético Paranaense mudou de nome, botou um H no nome, e aí todas as páginas que tinham Atlético sem H, os outros times compraram.
Quando você entrava no Atlético Paranaense, O torcedor do ia pro Curitiba. Curitiba, aí depois o ponto .net ia pra outro também, o site do Curitiba. Gente, olha só, marketing digital é isso, galera. Você contrata alguém para pensar nesse tipo de coisa. É sério, isso faz muita diferença. A página mais acessada, essa parte de analytics para web, dá muito dinheiro, porque isso faz muita diferença. Gente, agora imagina o seguinte, por exemplo, até a sequência o que a gente chama da constância do teu domínio faz muito sentido. Então, isso aqui faz toda a diferença. E o que é interessante? Isso aqui está na borda da rede. Você não faz verificação de DNS dentro do operador. Olha que parada bizarra. Isso aqui é uma aplicação, é um servidor exatamente igual ao do Go.com. Então vamos ver como é que esse negócio é feito. Quais são os serviços de DNS? Dá uma tradução, o nome de hospedeiro para o endereço IP. Ele liga esses endereços. Ele dá nome canônicos e alias, ou seja, nicknames para servidores de e-mail e faz distribuição de carga. E ele consegue mapear o mesmo nome em diferentes servidores. Imagina o seguinte. Olha só, um encurtador de URL deve ser DNS e DNS. Isso. Quando aparece bit.ly, é um serviço que o cara, na verdade, guardou um monte de pequenos nomes em nomes menores. Só que isso é uma excelente fonte de spam. Maravilhoso também. Maravilhoso não. É uma solução muito bem feita. Né? Muito inteligente. De captura de dados. Bizarro. Imagina que eu sei onde sempre. Lá vou eu essa coisa errada. Vamos lá. Nomes. Nem sempre são fáceis, concorda? Quanto mais tem domínios na tua página, por exemplo, eu tenho o LabNet, que é o meu laboratório. O LabNet tem várias páginas. Uma podre e antiga, que é o www.nce.frj.br/LabNet. Eu tenho www.labnet.nce.frj.br. Eu tenho labnet.ppgi, eu tenho uns 4 ou 5 endereços diferentes que levam para o mesmo lugar. Por quê? Não, porque eu sou uma besta. Basicamente, esse é o motivo. Eu sou uma mula. Né? E se eu pudesse transformar tudo isso aqui em bit.ly? Qualquer coisa, como você faz? Eu vou escolher um nickname que não existe. Eu consigo resumir todas essas coisas num negócio simples. E consigo trafegar isso de forma muito mais simples através, por exemplo, do celular. Os primeiros celulares que tinham browser, eles usavam uma linguagem, uma linguagem de marcação chamada WML. Quando eu tinha, sei lá, 16 anos, eu achava que esse negócio de mobile ia mudar o mundo. Então eu estudei WML pra caramba para fazer Python para celular. Falando isso há 15 anos atrás. Falei, agora eu vou ganhar dinheiro. E aí os celulares passaram a usar HTML. Eu falei, me ferrei. Estudei muito, eu era o maior especialista em algo que ninguém nunca usou. Só que isso aqui era muito útil, isso aqui nasceu por esse negócio aqui, porque trafegar endereços, aqui você pagava por bit. Quanto menor o endereço, menos você pagava. Então você buscava sempre o menor endereço. Então, só que conforme você foi aglutinando, os endereços foram ficando mais complexos, a gente passou a jogar pequenos endereços como links para as pessoas simplesmente copiarem e colarem. A gente deixou de acreditar em clicar em links. Por que a gente deixou de clicar em links? Porque os links passavam a ser enganosos. As pessoas botavam um link para você clicar e tinha adicionado para a página, não tinha nada a ver com o link. Então, olha que coisa nojenta a gente começou a fazer com a internet. A gente fala a humanidade. A humanidade já merece umas puxadas de orelha, de vez em quando. E aí, cara, só faltam 9 minutos, é isso mesmo? Hã? Esse é o problema da aula boa.
Não, é porque eu me interesso na minha própria aula, né? Então, assim, eu não sei se meu ego é tão grande que eu continuo falando, mas enfim. Né? Só que o que acontece com isso aqui? Quando eu misturo e aglutino tudo num único link, eu misturo e aglutino tudo num único link. Ou seja, o que eu faço aqui é o que eu chamo de fork. Uma requisição para cada página. Cada página que está associada a um link. Então eu vou jogar canetas em vocês. Já que eu joguei pouco hoje, né? E o Vitor foi a minha única vítima. Então, Vitor, né? Rodrigo, Vitor e Clara. Não vou jogar na Jéssica, porque senão tá longe, né, Jéssica? Clara. Só que o Vitor foi uma página que foi comprada. O Rodrigo foi uma página que foi comprada. O Felipe comprou a página. Ele comprou essa informação. Só que estava lá na meiuca dos links. Você se preocupou? E você se preocupou? E você se preocupou? Você se preocupou? Não, sabe por que você não se preocupou? Não importa. Você não dá mínimo. Você só quer chegar na página que estava no link. E aí, o Felipe comprou essa informação. Só que ele comprou o link. Então ele comprou informação do Rodrigo. Tá do Vitor. Já vai falar. Ele sabe essas três coisas para continuar. Por quê? Porque existe uma segunda agenda sobre a agenda que pega esse link que é gerado aleatoriamente e dinamicamente. Olha que coisa mal feita, uma operação fork. É a operação 300 do teu HTTP. É o que eu chamo de fork, é um proxy reverso. Eu faço um fork indireto. Ele pode ser sequencial ou simultâneo. Qual é o problema de fork simultâneo? Isso aumenta demais o cluster da rede. Eu posso fazer isso para DNS, eu posso fazer isso para HTTP. Ou seja, existem várias formas de eu roubar as coisas da web. Então, fazendo fork é você pegar E fazer uma requisição, traduzir e mandar para diferentes caminhos em simultâneo. Para que o fork nasceu como uma coisa muito legítima? Eu tenho diversos caminhos, quero ver qual é o mais rápido. Uma aplicação, isso pode ser muito interessante, uma aplicação médica. Agora, eu posso fazer isso para expor também. Né? Eu posso usar isso para descobrir o caminho que você quer, para descobrir os seus interesses. Se a minha rede orientada a conteúdo, eu posso ver o cara que tem um freshness mais alto. E posso alterar esse dado em tempo real. Então começa o seguinte, quando eu deixo de usar o endereço e passo a usar o conteúdo, vão surgir alguns problemas. Por que a gente não centralizou o DNS? Primeiro que era um ponto único de falha, alto volume de tráfego, imagina a internet toda falando com um único ponto, e a base centralizada de dados é distante e manutenção. Isso acabou não sendo escalável. Originalmente o DNS foi pensado para estar em um único lugar. Nos Estados Unidos. E aí não aconteceu. O que a gente fez? A gente distribuiu. Se eu não me engano, hoje são 16 lugares. Né? É o que a gente chama de servidores de DNS raiz. O que é um servidor de DNS raiz? É um conjunto de servidores que estão espalhados no lugar do mundo, que são exatamente cópias de conteúdo de todos esses dados. Quando eu estudava esse livro, quando esse livro lançou, a quinta edição desse livro eram 13. Para vocês terem noção de como era especial, eram 10 nos Estados Unidos, um na Inglaterra, um no Japão e um na Suécia. Inclusive o filme do Vingadores fala de uma dessas quantidades. Vingadores é a Era de Ultron. Não é tão bonito como aparece no filme, não, tá? Onde luz azul e as coisas piscam. Não é assim, não. Mas a ideia é essa, que é uma parada bizarra. E eu vou aglutinar esses domínios para entender o que é um ponto .com. Então, esses domínios, na verdade, são domínios de interesse raiz, porque eles são o que a gente chama de domínio ponto. Quando eu pego o endereço www.frj.br, tem um ponto. Esse ponto aqui é um servidor de DNS raiz. Esse cara vai me dizer onde é que está o BR, um servidor BR vai me dizer onde está o FRJ, e o FRJ vai apontar a máquina www. www é um nome comum que a gente dá para os servidores HTTP. É só isso. Quer dizer, Cláudio, que eu podia chamar essa máquina de Buda? Podia. Inclusive, ia ser muito mais legal. Imagina, em vez de www fosse Buda. O que é www? Eu não consigo falar World Wide Web. Né? É bom em inglês. Wild não.
Assim, a tradução literal seria rede ampla de computadores, né? Uma ampla rede mundial. A ideia seria nesse sentido, de ser ampla. Mas, podia ser wild mesmo, que é terra de Marlboro aquele negócio. Então, na verdade, eu tenho isso aqui replicado. Agora, Cláudio, mas eu tenho .com.br. O que é o .com.br? Aqui embaixo do domínio BR, eu tenho replicadores. Eu tenho .cons, .edu. Por que o FJ não é .edu? Por quê? Inventem uma resposta. Por que que... Na aula do cara, Porque quem fez não queria. Exatamente, a gente vai perguntar pra ele aqui no Chama ele. Vamos cobrar ele. Cara, olha só, o Aguiar, o Aguiar foi meu orientador. Ele foi um dos caras que implementou, ligou o prêmio da SBC. Ele e o professor de mundo, que era do PESC, para incentivar a internet aqui do Brasil. Cara, ele conta as melhores histórias. Tomar um café com ele é melhor do que por certeza. Por que precisa de café? Ele literalmente fica aqui no final do corredor, porque ele tá lá. O Aguiar sabe que não é, cara. Alguém tem que aprender. Ele que deu esse exemplo comigo. Eu tinha que ter tido um orientador que está às 3, entendeu? Eu também saí para dar aula de 3 às 5. Né? E aí, na verdade, todos esses domínios são uma busca que a gente faz. Então, a gente faz essa busca baseado numa árvore. Agora, como é que é essa árvore? Ou eu faço isso descendo na árvore, ou eu faço isso recursivo. Como assim? Rodrigo, você é um domínio DNS raiz. Isso é raiz. Beleza. Então, olha só. Vitor e Isabela. Olha. Né? Vocês são os domínios embaixo. Quais são os domínios? .com, .edu, .br. Olha que louco. Qual é o domínio dos Estados Unidos? É .s? Ai, que louco. Não é ponto. .com quer dizer comercial. Tem .s? Qual é o domínio da Inglaterra? UK. Qual é o domínio da Itália? IT. porra, essa. Aí tu me quebra, né, meu irmão? É XY. Qual o domínio da Eu tava aqui, Irlanda? não, eu já não vou, eu quero queria. Islândia. Yes. A história da Rede Rio, olha só, tá vendo esse prédio aqui? Esse prédio aqui é um dos principais pontos da história da computação no Brasil. Tá? Até a década de 80, a FJ e o Rio de Janeiro eram os principais pontos de produção de material e de tecnologia de computação no Brasil. Vários hardwares foram feitos aqui. A gente era produtor de hardware até a década de 80. No canal lá embaixo, o Serafim, ele ensinou o pessoal do México a fazer placa de circuito integrado. Hoje o México produz e exporta placa de circuito integrado e a gente não. Por quê? A gente é burro. A gente Brasil, né? A gente investiu numa lei de informática que abriu as porteiras. Em vez de a gente produzir tecnologia, quando a tecnologia estava sendo produzida, a gente começou a importar de fora. Existem momentos que você tem que ser liberal e existem momentos que você tem que proteger o seu mercado interno. Naquele momento a gente tinha que proteger o nosso mercado interno. Vocês podiam estar falando, usando o sistema operacional brasileiro hoje em dia. A gente era muito avançado na época. Muito. A galera que fazia aqui fazia coisas fantásticas. Né? Vários dos sistemas que existem hoje no mundo foram feitos aqui. O Museu da Computação aqui da FJ fala sobre isso. O primeiro clone da Apple, né, foi feito aqui no Brasil. Então, se nos anos 80 a gente tivesse seguido com a mesma tecnologia, a gente estava no mesmo ponto naquela época de tecnologia do Japão. O Japão, nos anos 80, estava na mesma coisa que o Rio de Janeiro. Onde é que o Japão está? Com dinheiro. Onde é que a gente está? Eu não quero também falar porque está gravando. Então, assim... Quem que era presidente nessa época? Eu não quero falar também porque vai que eu sou preso. Não, só foi um erro. Foi um erro. Foi o último presidente do governo militar.
Mas assim, qualquer presidente teria tomado. Não, qualquer presidente teria tomado essa decisão naquela época. O Brasil tinha essa visão. Essa visão de que a gente não ia conseguir, bababá, e que era melhor, porque a gente produzir tecnologia estaria travando o nosso negócio. A China está no ponto hoje que o Japão está nos anos 80, 90, no caso. Então a China agora está começando a exportar os próprios produtos e as próprias empresas de tecnologia, que está ficando bizarro. Recomendo você aprender chinês também. Aprender inglês, porque isso não vai deixar de ser, mas aprender chinês também. Então, esse ponto aqui, esses servidores de DNS, né, tem essas duas formas. Ou eu posso chegar ao seguinte para o Rodrigo chegar ao seguinte: onde é que é o Edu? Ele passa o endereço do Edu, eu vou no Edu, ele passa o endereço de, sei lá, Universidade da Tia Patinha, aí eu vou na Universidade da Tia Patinha e dá lá. Isso é uma das formas que a gente faz hoje, porque eu tiro o peso dos próprios servidores se trabalharem, se buscarem. Então tem vários, nesse momento o livro tinha 13, passou a ter muito mais, é o que eu chamo de top level domain. Esse top level domain tem realmente poucos. Quem é a entidade de hoje é o NIC-BR. Hoje, aqui no Brasil, ele que é responsável por dar os nomes de DNS. Então, você pode ter isso na sua empresa. Não pertence estritamente a uma hierarquia. Também pode ser chamado de servidor de default. O Google fez o favor do seguinte, de sacanear essa infraestrutura. Se você tem o Google Chrome, você sabe qual é o primeiro servidor de DNS que você vai? O do Google. 8.8.8.8. Porque o Google é safado? Não, porque ele quer ter o domínio dessa informação. Se ele sabe quem você pergunta, ele sabe por onde você navega. Se ele sabe por onde você navega, ele sabe o que você faz. Seus atos. Não tem amor envolvido. Tem muito dinheiro. Agora, o que o Facebook fez bem? Dominou esse desafio do Google. Você começa, ao invés de você buscar por um nome, você entra no portal e você começa a buscar socialmente. É o que a gente chama da web semântica. Você não está mais querendo saber do endereço, você quer o significado. Então você vai numa rede social, essa rede social diz para vocês, sei lá, eu, por exemplo, adoraria ter, tipo assim, motorhome. Então eu curto vários grupos no Facebook de coisas de motorhome. Quais são as coisas que o Facebook me dá de propaganda? Por que você ainda não chegou? Porque eu vou estacionar onde no Rio de Janeiro um motorhome? Aqui no fundão já trabalha, cara. Você já saiu do fundão às 2 da manhã? Você vai estar dormindo. Não, assim, vou refazer essa pergunta. Você gostaria de estar dormindo no fundão às 2 da manhã sem saber quem está do lado de fora do teu motorhome? Agora tem estacionamento pago com segurança. Oxi. Da 11 da noite tem um. Então, olha só, esse aqui é um exemplo. Cara, fica aqui, né? Eu quero o hospedeiro pergunta para o local e o seu DNS local que é responsável por fazer essas buscas. Ou ele vai fazer indo de DNS em DNS até achar o cara que eu quero, ou seja, o que a gente chama de consulta recursiva, ou fazer uma consulta encadeada. O que é uma consulta encadeada? Esses caras vão trocar entre eles e devolver para o DNS local. Tá? Então, gente, só para não atualizar vocês, depois eu falo um pouco mais do registro DNS na aula que vem, mas isso é muito importante. Muito importante. Não aprendam nada, não ouçam nada do que eu falei. Esquece tudo que o Paulo falou, mas disso você não esquece, porque isso não serve para mim. Isso serve para a vida de vocês. Num ativo digital, num mundo onde a computação é extremamente importante para vocês, vocês podem até não saber exatamente o que está acontecendo, mas vocês não podem ser iletrados nesse assunto. Principalmente vocês que vão trabalhar com linguista, que vão trabalhar com dispositivo, que vão trabalhar com equipamento. Vocês têm que entender quem está jogando qual jogo. Até para você decidir para onde você vai. Tá? Agora, né? Hoje, tudo isso aqui, tudo isso aqui é um domínio de tecnologia americana com todos os méritos. A maior parte das universidades americanas botou muita energia nisso aqui. A UCLA, lá na Califórnia, foi uma protagonista durante os anos 70 e 80, com vários expoentes. Hoje a UMass é uma dos protagonistas nesse cenário de computação. Várias dessas universidades até hoje aceitam eles. Por exemplo, eu falei para vocês, teve um cara falando sobre internet quântica, Don Tozzi. Don Tozzi é um papa.
da comunidade de kids aqui que esteve aqui no ano do PESP. Tá? Dando palestra. Então, assim, tem muita gente boa por aqui. Vocês podem estar lá também. Ou aqui trabalhando com essas coisas. Tem muita área para trabalhar com isso aqui. A gente vai ficar só tangenciando isso aqui. Chega. Vocês estão liberados? Uma boa semana para vocês. Você não se criança. Conseguiu mais ou menos. Mas talvez eu mude no acesso, na verdade, que está muito Poluído. está muito poluído. Muito mesmo. Mas tá não. What's my DNS? Hã? What's my DNS? What's my DNS? Agora eu vou te ver. Pronto. Aqui os pontos principais. Olha só. Estados Unidos, Porto Alegre. Ah, legal, acho que não consegue agora. Por quê? Eu acho que tem pontos abaixo da linha do Equador. Qual mais afastado? O que fala aqui mesmo? Qual é a língua que fala nesse paísinho aqui? Cangurunês? Inglês australiano. Obrigado. Ok. Justo. Gente, olha só. É complicado. Já é difícil. Esse é o mundo que vocês vão viver. Lidem com isso. Eu vou morrer daqui a pouco, né?